Fala galera, beleza? Vou falar aqui um pouquinho hoje sobre instalações elétricas. Só um resumo básico aqui, só pra gente descontraindo aqui um pouquinho. Pronto, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é isso aqui é uma noção básica. Aqui é uma noção básica de uma instalação elétrica, no caso aqui, de simples a médio, né? Vamos lá. A primeira coisa que tem que entender é a questão do conceito de alimentação. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, vocês podem dar um zoom aqui, que está um pouco socado. Aqui, ó, do padrão da rede em si, vem aqui, ó, fase e o neutro que vai entrar no medidor, certo? Dessa questão da medição aqui, após ser instalado o padrão do qual você é responsável, dependendo da sua concessionária onde você estiver vendo, essa questão aqui, entra neutro e fase. No caso, a gente está fazendo a monofásica, 220 volts, fase neutra. Tem o medidor, vai passar pelo medidor, vai entrar no quadro de distribuição. Quadro de distribuição o que? O QDC, quadro de distribuição de circuitos. Dentro dele, você vai fazer o aterramento, certo? Aqui o aterramento que vai ser o que? É uma haste de aterramento, dependendo do consumo da carga energética que você vai instalar. Você vai enfincar uma haste lá no quadro de distribuição e aquele fio você vai fazer uma malha e distribuir dentro da sua instalação elétrica, nesse caso aqui. Aqui, como vocês podem ver, dentro do QDC, que é o quadro de circuitos, está saindo os circuitos. Por exemplo, aqui a gente tem um circuito de ar-condicionado. O circuito de ar-condicionado é o quê? Seria um ponto de tomada do quadro de distribuição que vai até aquele ponto, onde o técnico do ar-condicionado vai fazer a interligação lá para poder ter alimentação. E dentro disso, você vai ter o controle aqui no quadro de distribuição. Ar-condicionado no padrão é 4 milímetros. Vai depender um pouco do tipo do ar-condicionado. Por exemplo, uma máquina de 48, 56 mil BTU, ela já vai precisar de um cabo de 6 milímetros, para não ter sobreaquecimento, certo? Como vocês podem ver aqui, o circuito vem neutro, terra e fase. Ó. Faz todo o percurso. Esse percurso aqui ele pode ser por dentro de eletroduto ou eletrocalha, suspenso no teto, não faz diferença. Saiu do quadro, alimentou o ponto de tomada. Aqui, vocês podem ver, tem um ponto específico também, que é no caso do chuveiro elétrico. No caso do chuveiro elétrico, ele vai ter a interligação, certo? No mesmo sistema do ar-condicionado. A maioria dos chuveiros elétricos, ele vai pedir um cabo de 6 milímetros. Por quê? Porque a maioria dos chuveiros, dependendo de qual seja o consumo, ele tem uma carga instalada muito alta, né? Mesmo seguindo o mesmo ciclo nisso. Tomada. Como vocês podem ver aqui, tem vários risquinhos aqui. Ó. Nesse caso aqui, é o exemplo de uma tubulação, onde você vai passar um circuito de tomadas de uso geral, que são as TUG, e o circuito de uma piscina junto. Mas, como aqui, ó, são independentes. Ó. Neutro e terra para cada um, certo? E aqui, o circuito de iluminação, que vai ser uma fase e um neutro. Dentro do interruptor, vem a fase, você vai conectar em um polo do interruptor, e a outra fase vai ser o retorno que você vai conectar com as lâmpadas e distribuir, certo? O neutro vai passar direto, a fase você vai interligar no interruptor, que vai interligar no retorno, que vai ser feita a iluminação. Basicamente, no conceito é isso. E o conceito de ligação da tomada em si, você vai fazer a interligação desse cabo, você vai chegar fase, terra, neutro. O conceito é isso. É a interligação do quadro até o ponto específico onde você vai utilizar. Esse é o conceito que é mais utilizado. No caso, se for trifásica, vai o quê? Vão ser 3 fases com um neutro e um terra na distribuição. Mas esse é um conceito mais apurado. Aqui tem um resumo. Entrou no medidor, você vai pegar a fase neutra, jogar no quadro onde você vai fazer a distribuição. Com barramento feito chicote. Distribuiu um ponto para cada, fez a interligação, sempre priorizar a questão das emendas, sempre fazer bem feito e ter uma conexão segura. Esse é o resumo básico de o que é uma instalação elétrica. Show para vocês, ainda eu vou gravar mais uns vídeos ainda, mostrando qual é o funcionamento de alguns outros itens também, mostrando porque em si a gente trabalha com isso, né? A gente vai fazendo, aprimorando e mostrando um pouquinho que a gente sabe, que a gente aprendeu. Uai, seu app de vídeos curtos.